Então foi o seguinte, vamos imaginar aqui um personagem, né? O seu João, ele um dia resolveu ir ali no posto de combustível para abastecer o carro dele. Estaciona lá, para lá, tudo certinho e começa a abastecer, precisa de gasolina. E no final do abastecimento ele fica surpreso, ele toma um susto quando ele vê o preço que ele vai ter que pagar pelaquela gasolina. O objetivo então aqui nesse vídeo é esse, a gente falar um pouco a respeito dessa questão de preço de gasolina, mas principalmente de petróleo, cara. Porque às vezes as pessoas ficam reclamando que a gasolina tá cara, porque Jair Bolsonaro. Bolsonaro é como Lula chama Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, ele não presta, ele aumentou o preço da gasolina. Paulo Guedes também não vale nada, ele aumentou o preço da gasolina, ele não intervém, ele não dá uma canetada. E calma que não é nada disso, cara. Não é nada disso. A gasolina que você paga, ela está cara. E o motivo não tem nada a ver com canetada, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com Paulo Guedes. Nada a ver. Não compre a narrativa mentirosa desses caras por aí, desses vagabundos por aí, dessa mídia. A questão está relacionada com petróleo. E caso você não saiba, o petróleo ele é a matéria-prima máxima do planeta todo. Sem petróleo não tem como fazer nada, cara. Simples assim. É porque do petróleo, essa matéria bruta aqui é retirado de lá do fundo da terra, de lá do fundo do mar. Nós extraímos do petróleo, entre outras coisas, né, derivados dele. Nós temos querosene, nós temos diesel, nós temos gasolina, que é o ponto principal aqui, e alguma matéria-prima que nós usamos para a fabricação de plástico. Porque você consegue imaginar, você conhece o mundo que nós temos hoje sem plástico? Pois saiba que o plástico é uma matéria-prima que vem lá do petróleo, entre outras coisas, como eu falei, diesel, querosene, a gasolina. Agora, observe e pense o seguinte, cara, o planeta inteiro, o mundo inteiro, carro, ônibus, aviões, motos, tudo, conforme você pode ver aqui, ó, esse vídeo aqui que eu coloquei. Inteiro vai se movimentando, o planeta inteiro, e precisa de quê? De gasolina, de diesel, de querosene. É avião, é caminhão, é carro, é isso, é aquilo. No planeta. Multiplique isso, cara. E você vai entender que o petróleo, ele é o responsável por toda essa movimentação. Na economia, existem diversos pilares que sustentam a economia do planeta. Mas o pilar central, o principal, aquele mais robusto, mais que segura tudo, o principal é o petróleo, cara. Sem ele, sem essa matéria-prima, sem essa commodity, que o petróleo é isso, é uma commodity, nada feito, cara. Nós iríamos viver igual lá na época das cavernas. Então, sem petróleo, não tem jeito. Só que, entenda o seguinte, os países grandes produtores de petróleo e algumas empresas que também, grandes produtoras de petróleo, muitas vezes, elas possuem os seus próprios interesses e elas querem fazer as coisas de determinada forma porque, afinal de contas, os caras querem lucro. Eles não querem prejuízo, eles querem lucro. E eles sabem
porque eles também não são nada bobos, ninguém é inocente, ninguém é bonzinho, ninguém é anjinho. Eles sabem que o petróleo que eles possuem lá embaixo da terra deles, embaixo do mar que faz parte lá do país dele, eles sabem que aquela matéria-prima, o planeta inteiro depende daquilo ali para se movimentar literalmente. Dito isso, o que acontece? Quando aconteceu, eu já fiz vídeo aqui falando a respeito, aquela coisa arada lá de fique em casa, de economia a gente vê depois, por conta ainda no rastro daquela merda de Covid, de sei lá, essa coisa arada toda aí que você já sabe o que é pandemia, que eu já tô de saco cheio de tanto que eu falo nessa coisa. As economias, elas foram desacelerando, por quê? Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas, enfim, fábricas foram fechando, foi fechando aqui, foi fechando ali, foi fechando acolá, enfim, o ritmo da economia no planeta, ela foi diminuindo. O que é que acontece? Os países e as empresas produtoras de petróleo, vendo isso, o que é que eles fizeram? Eles também passaram a diminuir o ritmo de produção de petróleo. Ué, eu não tenho para quem vender, eu vou ficar trabalhando no mesmo ritmo, no mesmo patamar? Não, eles também diminuíram. Só que o que acontece é o seguinte, é que à medida que o tempo foi passando e que a economia ela foi se reaquecendo, foi voltando, a vida foi voltando ao normal, foi acabando um pouco aquela histeria, aquela putaria, aquela loucura, aquele desespero de Covid, de não sei o que lá, que hoje vai morrer 300 bilhões de pessoas. À medida que essa putaria foi acabando e a economia ela começou a decolar, entenda, os países e as empresas produtoras de petróleo, eles não estavam conseguindo acompanhar esse ritmo, essa retomada. Mas mais do que isso, a grande questão é, será que eles estavam a fim de acompanhar essa retomada? Porque, veja, eles sabendo que esse produto é uma coisa do qual ninguém tem como abrir mão, nenhum país, nenhuma empresa ela tem condições de dizer assim, eu não quero saber de petróleo, tô nem aí. Não tem essa condição, cara. Todos precisam de petróleo, todos. Mesmo pessoas como no meu caso, que não tem carro, não tem nada, não tem moto, mas todos nós precisamos de petróleo, todos. Então o cara não tem essa condição. Então perceba que o poder de barganha, o poder de fogo de um grande país, não necessariamente grande, mas que é um grande produtor de petróleo, uma empresa que produz petróleo, veja o poder de barganha, o poder de fogo que esse cara não tem na mão. Ele pode controlar economias, ele pode ditar o ritmo de como as coisas vão acontecer. E aí, com essa coisa arada aí de economia, a gente vê depois, de pandemia, não sei o que lá, foi isso que eles fizeram. Eles simplesmente, ao invés de eles aumentarem e trabalhar dobrado para tentar acompanhar a retomada da economia, eles ficaram ali em um patamar meio na moral, indo na deles. Problema, meu amigo, não fui eu que criei porra de pandemia nenhuma, não fui eu que criei Covid nenhuma, eu não criei porra de nada. Problema. Eu vou continuar aqui nessa batida. E quem precisa de petróleo são vocês. Se quiser comprar, compre. Se não quiser, não compre. A fila é grande. Se um não quiser, tem 500, tem 600 na fila brigando para ter o produto. Então o cara, ele tem esse poder de fogo. Aí, nesse ponto, acontece o seguinte. Eu fiz aqui uma anotação. Você, no caso o país ou a empresa, ele tira lá o petróleo do solo ou do fundo do mar. Esse petróleo bruto, essa matéria bruta, ela é mandada para onde? Para uma refinaria. O próprio nome já está dizendo refinaria. Por quê? Porque aquele produto ele vai passar pelo um refino, pelo um peneiramento, para que
diversas componentes possam ser derivados, possam ser devidamente utilizados. Entre esses, gasolina. Daí ele vai parar lá na distribuidora. A distribuidora, conforme o nome diz, ela vai mandar esse produto para diversas partes do país, no caso aqui no Brasil, para diversas partes do país, postos espalhados no país inteiro, e esse produto, por sua vez, vai parar aonde? No nosso carro, na nossa moto, no nosso caminhão, porque nós somos os consumidores finais, nós estamos lá na ponta da linha. A coisa começou lá do outro lado do planeta, lá longe, porque muitas vezes o que nós consumimos aqui em termos de petróleo não é daqui do Brasil, vem de lá do outro lado do planeta. E vai parar lá naquele posto de gasolina. Só que durante todas essas etapas, extração, refino, distribuição, posto de combustível e o consumidor final, em toda essa cadeia existe preço. Todo mundo vai colocando o seu precinho para ter o seu lucro. É por isso que lá no final, no posto de combustível, aquele nosso personagem fictício aqui do começo do nosso vídeo teve que pagar uma gasolina um pouco mais cara. E entenda uma coisa, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, eles não podem fazer nada, cara, absolutamente nada, porque a coisa toda acontece lá fora, a vida acontece lá do outro lado do mundo. Eles não têm como fazer nada lá. Eles não têm como mandar empresa nenhuma que produz petróleo, por exemplo, Arábia Saudita, baixar preço. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder de mandar empresas que produzem petróleo fazer isso. Quem distribui, quem refina, isso e aquilo. Eles não têm esse poder, cara. E outra, toda essa cadeia, ela é movimentada pela moeda chamada dólar. Não é real, é pelo dólar. Porque é uma coisa internacional. E novamente eles dois não tem como fazer porra nenhuma, cara. Nem os Estados Unidos, que detém o dólar, consegue controlar toda essa coisa. Resultado, o produto final vai chegar para nós em preço mais caro. Simples assim. Agora, a conclusão disso tudo é o seguinte, cara. É que quando lá atrás teve todo aquele puteiro de Covid, não sei o que lá, de economia fica para depois, e que o presidente alertou que a coisa não ia dar bem, o que é que aconteceu? Um monte de gente criticou o presidente. Agora aí está novamente a conta. Nós estamos pagando a conta, por quê? Porque lá atrás ele alertou, ele brigou, e um monte de vagabundo, um monte de canalha, um monte de lagrador, a imprensa toda massacrou o presidente. Aí a conta agora chegou, você vai lá no posto e você paga um pouco mais caro. E se você não tiver carro, moto, etc., você vai ter que pegar um ônibus, o ônibus é movido a diesel e a passagem de ônibus de repente pode estar um pouquinho mais cara porque o diesel vem do petróleo. É simples assim. No futuro, quando o presidente alertar, caso venha acontecer qualquer putaria dessa por aí, certo? E alguém querer mexer na economia, que eu já falei em outro vídeo que economia é uma coisa muito sensível, não dá para você ficar brincando, bagunçando a economia e depois achar que tudo vai se resolver assim, ó, no estalo de dedo, porque não vai, não é assim, ela não vai se resolver no estalo de dedo. Bagunçou a economia, bagunçou as contas, já era, meu irmão. Daqui a X anos é que a coisa vai começar a voltar à normalidade. Então, se acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, da próxima vez, escute o presidente e vamos dar atenção sim à economia. Porque sem economia, sem petróleo, sem essas coisas, sem dinheiro, nós não temos como viver, cara. Simples assim. É preciso encarar isso de frente. É preciso dar atenção, ouvidos a quem de fato está preocupado com a gente. E não a vagabundo, não a mídia canalha, essa mídia esgoto, lacrador, esses merdas do caralho por aí, que não estão nem aí preocupados com você. Certo? Então esse que é o caso dessa questão de preço de gasolina lá
nas alturas. Foi falta de ter dado atenção, ouvidos para o presidente da República. Simples assim. Fechado? Muito bem, vídeo de hoje concluído, cara. Muitíssimo obrigado. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido aqui o recado. Faça a gentileza, cara, dá um gostei. Beleza? Não custa absolutamente nada. Não é igual o preço da gasolina que tá lá nas alturas, caríssimo. O gostei aqui é na moral. É quase grátis, vai pagar só 1 centavo. Então dá o seu gostei. Hoje é domingo. Eu vou aproveitar para te desejar um excelente domingo de manhã. Te desejar uma ótima semana, perfeita semana em tudo que você for fazer. Enfim, tenha uma perfeita semana, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.